Evangelho de João, capítulo de número 12. Vamos estar discorrendo os versos do 37 ao 50. Tenho como título dessa mensagem: Creia, basta você crer. Que diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso de número 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em sua pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: secou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não os confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. 44. E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. 50 e último. Eu sei o que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como ao Pai mo tenho dito, assim falo. Amém, queridos? Muito bem. O Evangelho de João, o apóstolo João, ele tomou um caminho diferente dos outros evangelhos, dos outros escritores, assim chamados sinópticos. João escreve o seu evangelho para a igreja espiritual, num contexto totalmente espiritual. Ele se preocupava com a vida espiritual da igreja, e assim ele escreve o seu evangelho. Esses versos do 37 ao 43, esses versos que nós lemos, eles estão divididos em duas partes, tá? Do 37 ao 43, que é a apresentação geral do sucesso de Jesus na sua vinda para a sua própria casa, e a reação dos judeus cumprindo a visão profética até então do profeta Isaías. Primeira parte. A segunda parte, do 44 ao 50, é um momento evangelístico, sem restrições da parte de Cristo. Então, do 44 é um evangelístico, é Jesus falando para que nós, como igreja, não venhamos a perder tempo. Muito bem.
Nós vemos aqui também algo de interessante, que já começa falando sobre a visão do profeta Isaías, que vamos estar lendo também, fazendo um breve comentário, e puxando lá, a gente vê, né, o Evangelho de João escrito 85 anos depois de Cristo, e a carta de Isaías, o livro do profeta Isaías, escrito entre 700 a 690 antes de Cristo, e fazendo aí um breve correlação de tempo, nós temos aí praticamente 700 anos de diferença, mas a palavra se cumpriu, a palavra não deixou de se cumprir. E muito bem, vamos aqui, voltando no verso de número 37, onde diz: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Vemos aqui quem creu em nossa pregação. Se nós formos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 1, está escrito justamente isso: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço forte do Senhor. Quem creu refere-se à incredulidade e à cegueira de Israel, características que a gente vê que eles tinham naquela época e que nós vemos na igreja de hoje. São as mesmas características: incredulidade. As pessoas têm que ver, as pessoas têm que ter hoje um aval da ciência para acreditar, senão não crê. Triste momento. No verso 40, continuando: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Deus ainda falando, através do apóstolo João. Não, mas estavam lá com o coração endurecido, petrificado. E é uma das formas que eu gosto muito de orar: Deus, retira este coração de pedra e coloca um coração de carne, para aqueles que ainda estão cegos, para aqueles que ainda estão resistentes, com base nessas palavras, nesses ensinamentos. E o verso de número 41, isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. E eu falei assim: mas espera aí, viu a glória de Deus? Que história é essa? Vamos ver qual o embasamento bíblico disso. E a gente vê justamente no capítulo 6, do verso 1 desse mesmo livro, Isaías, que diz assim, capítulo 6: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Visão de Isaías. Eu fico imaginando a intimidade desses homens com o nosso Deus, de ver, de ir e escrever, como tenho aprendido, né? Hoje no seminário, importantíssimo, querido. É qualquer experiência, não é para que fique aí o seu nome, a sua pessoa, não, mas é bom você relatar quando Deus fala com você. É bom você relatar: olha, hoje, dia 4 de novembro de 2020, estou trazendo uma mensagem. Deus falou ao meu coração, uma igreja PIB de Votorantim. Está escrito.
Olha, porque amanhã ou depois, amados, vai ficar para a história, para dar continuidade nesta história. Como nós vemos aí grandes homens de Deus, como Lutero, Wycliffe, deixaram escritos, escreveram, amados, para que a história desse continuidade. Hoje tem um teólogo, Franklin Ferreira, da nossa geração. Estamos estudando muito teologia do Novo Testamento com os seus escritos. O professor nos recomendou, está aí atual, deve ter seus 40 anos de idade, casado, 2 filhos, está lá relatado o livro. Muito bem. E aqui no verso de número 42: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Já vamos fazer um breve comentário do 43 também, amados. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Creram nele. O tempo passado salienta que João, a fé se revela no presente contínuo pela confissão. E aqui, por amarem mais a glória de homens, não confessaram sua fé, e que é essencial para a salvação. É algo para nós estarmos pensando. E se vierem questionarem e te perguntarem qual é a razão da tua fé, não podemos titubear, temos que estar pronto. A razão da minha fé é Jesus, a razão da minha fé é Cristo, a razão da minha fé é a palavra, são os seus ensinamentos. Não titubeie, meu irmão. Pode acontecer de alguma cilada, de algo preparado, e você naquela situação. E assim como muitas das vezes pode vir e já diretamente te questionar a respeito da sua fé, pode querer te envolver em algo que desagrade a Deus, e daí que você esteja firme, você esteja pronto para poder afirmar e falar: não, eu não faço, eu não digo, eu não falo, porque assim diz o Senhor. É contrário. O meu Deus é contrário. Eu não estarei agradando ao meu Deus com tal atitude. Esteja pronto. Os dias são maus. O verso de número 44. E aqui a gente vê algo. Jesus, Deus, usando o apóstolo Paulo para direcionar a sua palavra, seus ensinamentos individual para a pessoa. E agora aqui, a partir do verso de número 44, a gente já vê mais abrangente, mais no coletivo, onde ele diz, no verso de número 44: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. 45: e quem me vê, vê a mim, vê aquele que me enviou. Clamou, enfatizando o caráter público do ensinamento e a sua urgência, e clamando, amados, quando clamamos é porque já estamos, é além da normalidade, é além de uma mensagem enviada normalmente. Clamamos, gritamos: ei, você, Jesus, aceite, creia, acredite. É o clamor que Paulo relata, que João, me desculpe. E assim Jesus clamando. O verso de número 46: eu vim como luz para o mundo,
a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A luz, nesse mesmo Evangelho, capítulo 1, verso número 7, diz assim: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Luz, luz, Jesus, luz do mundo e sal da terra. Luz é a pessoa de Jesus, do seu Espírito Santo, onde quer que ele esteja. E uma vez a pessoa desse Jesus, desse Deus, dessa Trindade está, as trevas se dissipam, não existe, não tem. Então, e é nessa luz que nós temos que permanecer, é nessa luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz, é a tua palavra, são os seus ensinamentos. Luz, uma vez que estamos aí direcionados, sendo direcionados por essa palavra, nós estamos na luz, nós não iremos tropeçar, nós não iremos cair, porque estamos na luz. O versos de número 47 e 48: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Que amor é esse, não? Que amor é esse de Jesus, amados? Que amor que não tem um ser humano que eu vejo, eu sou o pai, graças a Deus por isso, tenho lá um casal de filhos maravilhosos, e me chama muito a atenção, não só para com a minha esposa e como mãe, mas assim como mamães em geral, né? Como é tremendo o amor de mãe, né? A mãe, ela vai um pouquinho além, não é isso, pastor? Dos nós pais, né? O amor de mãe, acho que faz todo sentido, pelo fato dali ter sido gerado, né? Aqueles 9 meses, aquele tempo ali, de algo que o homem não vai ter esse mesmo sentimento. E daí nasce, vem aquele amor que incondicional, aquele amor que, né, que vai, é muito forte a mãe de mãe. Eu louvo a Deus pelas mães. Mas aqui Jesus, amados, Jesus é pelo mundo todo. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, Deus, né, deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo. Esse amor excede toda compreensão, não tem como, mas Ele nos amou, e isso temos que entender e ser grato. E aqui no 48: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O que determina a salvação ou perdição é a própria atitude, é você. Deus está aí. Se com tua boca me confessares, Romanos 10, 9 fala sobre isso. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Deus está pronto, mas temos que confessar, temos que abrir a nossa boca, temos que querer, temos que entender, temos que nos converter, temos que nos arrepender. Existe todo uma sequência, amado. Se as palavras de Cristo fossem agora rejeitadas,
elas agiriam como juiz no último dia, suas palavras nunca passariam. E veio, até eu anotei aqui também, o Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 35, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Deus estão aqui escritas, amados, e como sabemos muito bem disso, não tem que atualizar, não tem que fazer nada, não tem que alterar, não tem nada, porque ela é infalível. E eu não me lembro agora do autor, me perdoe por isso, mas as palavras de Deus, eu gostei muito dessa frase, elas são mais verdadeiras do que o jornal de amanhã. Olha que tremenda colocação essa. Li esses dias e achei muito. São mais verdadeiras do que o jornal de amanhã. Deus sabe de todas as coisas, querido. Esse Deus que nós servimos sabe de todas as coisas. Verso de número 49: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus só disse o que o Pai mandou. Ele falou, então, como ele poderia ser culpado de blasfêmia, de mentira, blasfemar a Deus, seu próprio Pai, sendo que o próprio Pai que o mandou? Não faz sentido. Obediência. Jesus simplesmente obedeceu ao Pai. Aprendemos muito no que se refere à obediência quando obedecemos, amado. Aqui, exemplo de Jesus. E para nós estarmos já encerrando, o verso número 50: eu sei o que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai no tem dito, assim falo. Os judeus negaram a Deus, rejeição do seu ensino, negaram a Jesus, como nós vemos, no verso de número capítulo 6, se eu não me engano, agora já não tenho anotado, mas onde ele relata que ele veio para os seus, 6:11, se eu não me engano, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Olha que triste isso, virar as costas para Jesus. E aqui a incredulidade ficou exposta do seu povo, mas ficaram sobre a condenação divina. Eles, através dos seus atos, das suas atitudes para com Deus. E o que eu trouxe para nós, para encerrarmos nesta noite, você encontra-se no Evangelho de João mesmo, capítulo 1, verso de número 12. Que diz assim, é o verso 1:11, desculpa, eu falei 6, mas aqui 1:11 que diz: veio para os que era seu e os seus não o receberam. E nós aqui, para nós encerrarmos essa mensagem, é o 1:12, que ele continua nesse mesmo capítulo dizendo assim: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem no seu nome. Eu não tenho dúvida, amados, se nós estamos aqui nesta noite é porque nós cremos, e podemos com toda certeza falar: somos filhos de Deus. Privilégio que jamais abra mão, jamais o rejeite. Veja, vamos continuar o servindo, o adorando, o exaltando, colocando sempre o em primeiro lugar em nossa vida,
como um Pai amoroso que é, como um Pai que sempre tem o melhor para nós, sim. Como relatei aqui no início, 700 anos, amados, para se cumprir uma promessa. Quantas gerações aí que acreditaram, oraram, mas permaneceram fiel e adormeceram ou morreram, e passou-se geração de geração até para que se cumprisse, mas continuaram crendo. Como vemos a história, muitos homens de Deus e até mulheres, época do martírio vermelho, assim chamado, mortos, para que essa palavra hoje estivesse aqui no nosso meio, sendo proferida livremente, pura. Então que nós continuemos crendo e falando desse Jesus maravilhoso que Ele é. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor.